Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do livro do profeta Jeremias, nosso 24º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 10, versículos 17 a 25, os chefes que traem o povo. Os chefes, como nós vimos no capítulo 9, também os chamados pastores, abandonaram o projeto de Javé, e assim o povo se desorienta e dispersa. Os versículos 23 a 25 trata-se de um acréscimo feito durante o exílio. No exílio, os israelitas reconhecem que só Javé pode dirigir o caminho do homem. A comunidade reconhece e pede que Javé faça justiça, corrigindo seu povo com misericórdia e castigando as nações que destruiu Judá, Israel. Agora chega o final. Já não se trata de ameaça. Assim, Babilônia chega para cumprir zelosamente a sentença e os pastores do povo não sabem guiar nem proteger o rebanho. Vamos ouvir primeiro o texto, depois nós vamos ouvir o nosso comentário. Profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 17, até o último versículo 25. Versículo 17. Pegue do chão a tua bagagem, você que está cercada pelo inimigo. Porque assim diz Javé: desta vez vou expulsar os habitantes do país e vou apertá-los para que me encontrem. Ai de mim, por causa da minha ferida. Minha chaga é incurável. Apesar disso, eu dizia: é só uma dor que posso suportar. Minha tenda foi derrubada e todas as cordas foram cortadas. Meus filhos foram embora e não existem mais. Não há ninguém para armar minha tenda e estender a lona. Os pastores perderam o bom senso e deixaram de procurar Javé. Por isso, não tiveram sucesso, e o rebanho que eles conduziam se espalhou. Ouço o barulho que avança com grande estrondo lá do país do norte. Vem fazer das cidades de Judá um lugar arrasado, um esconderijo de chacais. Corrige-me, Javé. Versículo 23. Javé, eu sei que o homem não é dono do próprio caminho, e não pertence ao homem que caminha a dirigir seus próprios passos. Javé, corrige-me, mas com a justa medida, e não conforme a tua ira, para que não me tornes pequeno demais. Derrama o teu furor sobre as nações e não te esquecem, e sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram Jacó, devoraram até acabar com ele e devastaram seu território. Vamos então refletir agora o nosso texto. Capítulo 10, versículo 17. Pegue do chão a tua bagagem, você que está cercada pelo inimigo. Daqui do versículo 17 ao versículo 22, continua a exposição do que o profeta Jeremias anuncia no capítulo 9. Aqui o profeta fala em nome de Deus. O terrível cerco levará Israel ao desterro, ao exílio na Babilônia. O inimigo se aproxima de Judá para zelosamente realizar a sentença, pois os chefes e pastores do povo
não souberam guiar e proteger o rebanho, o povo de Israel. O profeta se dirige à cidade de Jerusalém para que se preparem para a partida. Preparem as bagagens. Eles serão levados para o exílio. Versículo 18. Porque assim diz Javé: desta vez vou expulsar os habitantes do país e vou apertá-los para que me encontrem. Do cerco de Jerusalém passa ao desterro o exílio. O exército da Babilônia cerca a cidade. Mas quem é o autor da história é Javé. Babilônia só age com o consentimento de Javé para realizar a sentença. O exílio do povo como consequência de não terem vivido a aliança. O exílio servirá para que, ao perder tudo por causa do pecado, Israel possa, no exílio, reencontrar o seu Deus. Só quando se perde tudo é que o povo de Israel reconhece o pecado e volta para Javé. Versículo 19. Ai de mim, por causa da minha ferida, minha chaga é incurável. Apesar disso, eu dizia: é só uma dor que posso suportar. A cidade agora fala. Pensava que era simplesmente um ataque a mais. A cidade agora deve se resignar com a destruição e o exílio. Primeiro, ao tomar consciência da realidade, se vê que não tem cura mais. A cidade será invadida. Jerusalém será destruída. Por isso, é uma realidade incurável, não tem cura. Enquanto Jerusalém pensava que era uma dor passageira, isto é, que era só mais um ataque e que Jerusalém iria resistir, o ataque era uma dor passageira que o povo conseguiria segurar, suportar. Agora não, se toma consciência da verdadeira gravidade. Essa dor não é passageira, essa dor vai prolongar. Versículo 20. Minha tenda foi derrubada e todas as cordas foram cortadas. Meus filhos foram embora e não existem mais. Não há ninguém para armar minha tenda e estender a lona. A tenda é Jerusalém, imagem da cidade. A cidade foi destruída pelo exército da Babilônia. A cidade não ficou de pé. Os filhos da cidade foram embora, levados para o exílio, ou não existem mais, foram mortos. A terra de Israel veio abandonada. Ninguém ficou para reconstruir a cidade, para armar a tenda e estender a lona. Outra tradução também. Meus filhos e meu gado não existem mais. Tudo está perdido. Os filhos e as criações foram levados ou foram mortos pelos babilônicos. Versículo 21. Os pastores perderam o bom senso e deixaram de procurar Javé. Por isso, não tiveram sucesso, e o rebanho que eles conduziam se espalhou. A consequência de tudo isso é que os chefes do povo, os pastores, perderam o bom senso e não procuravam Javé, o Deus da aliança deles. Os pastores não consultaram, nem buscaram a Javé, Deus. Eles podiam consultar Javé por meio dos profetas, mas os chefes excluíram este caminho. Ficaram com conselhos políticos, conselhos humanos. A consequência dos pastores de não consultar a Javé Deus é a perda do povo. Esse povo foi conduzido ao exílio. Outros se colocaram em fuga. O povo de Deus se espalhou. Esta profecia vale tanto para o tempo de Joaquim
quanto tempo para Sedecias, rei de Judá. Jeremias, capítulo 10, do versículo 17 a 25. A imagem dos pastores estúpidos, insanos, e do rebanho disperso se refere aos reis de Judá. Podemos ver a alegoria do profeta Ezequiel no capítulo 34 do profeta Ezequiel. Através da unção sagrada, o rei era um representante de Javé para o seu povo. Javé adotava o rei como filho, a fim de que continuasse o trabalho de Moisés e dos juízes. A rejeição desta função sagrada encontramos também em Manassés, além de Joaquim e Sedecias. Joaquim era o rei de Judá quando se realizou esta profecia. Versículo 22. Ouçam o barulho que avança com grande estrondo lá no país do norte. Vem fazer da cidade de Judá um lugar arrasado, um esconderijo de chacais. O barulho que avança do norte é a Babilônia. Babilônia vem com seu exército e se aproxima. Vem para arrasar, destruir Judá e suas cidades. Irá fazer das cidades escombros, tudo derrubar e destruir. As cidades se tornarão esconderijos de animais selvagens, os chacais, porque esses lugares ficarão todos abandonados. Corrige-me, Javé. Versículo 23. Javé, eu sei que o homem não é dono do próprio caminho, que não pertence ao homem que caminho dirigiu seus próprios passos. Aqui alguém fala na primeira pessoa. Pode ser a cidade ou o profeta. Nós vemos aqui uma confissão com súplica. O ser humano não é plenamente responsável de sua conduta. Por isso, o castigo deve ser limitado para que o povo não diminua, não desapareça. O ser humano não consegue controlar nem seu caminho, nem seu destino. Deus deve responder a esta realidade, não com ira, mas com compreensão, aplicando um castigo salutar e medido, um castigo equilibrado. Aqui o versículo se aplica à condição humana e não à aliança. Podemos ver aqui o Salmo 6, versículo 2. Senhor, não me corrijas com ira, não me castigues com cólera. O sentido é, Senhor, me castigues, mas sem ira e cólera. Esses versículos 23 a 25 formam um acréscimo que foi escrito no exílio da Babilônia. Se do 17, então, até o 22, o texto se refere ao momento antes do exílio e já a Babilônia cercando Jerusalém, esses versículos 23 e 25, eles se enxertam lá no tempo da Babilônia. Então, é um texto que foi enxertado aqui nesse texto de Jeremias. Versículo 24. Javé, corrige-me, mas com justa medida, não conforme a tua ira, para que não me tornes pequeno demais. A comunidade pede a Javé, suplica que faça justiça, corrigindo o seu povo com misericórdia e medida. Se Deus agir conforme a sua ira, o povo irá minguar, será reduzido a quase nada. Versículo 25. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque eles devoram Jacó, devoram até acabar com ele, e devastaram o seu território. Que a ira de Javé, seu furor, não seja dado ao seu povo, não seja dada a ira, seja dada ao seu povo. Mas a ira seja dada às nações que não conhecem Javé Deus, e os povos que não invocam o nome divino. Que Javé Deus castigue sim as nações,
com furor, porque foram eles que destruíram o povo de Deus. Não usar a ira contra seu povo, porque o ser humano é um ser limitado. Esse povo, essas nações querem acabar com o povo de Deus, querem acabar com Jacó. Foram eles que destruíram, devastaram a terra que Javé deu a Jacó, o povo de Israel. Tudo foi destruído. Não deixaram nada em pé. Agora, que eles sejam castigados com justo furor por tudo aquilo que fizeram contra o povo de Deus. Que é fraco, sim, erraram, mas que Deus os de misericórdia para com eles, que Deus julgue, mas não com rigor, né? Mas com misericórdia. Este é o texto que nós acabamos de escutar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.